Olá, bom dia. São 8h58 e este é o Justiça Agora. O Ministério Público Federal em São Paulo abriu nova investigação para apurar a responsabilidade de agentes da ditadura militar pela morte do jornalista Vladimir Herzog. O jornalista foi preso e torturado em 1975. A reabertura das investigações tem como base uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela condenou o Estado brasileiro por não investigar, julgar e punir os envolvidos na morte de Vladimir Herzog. Ainda segundo a Corte, este foi um crime contra a humanidade. E por isso não é possível aplicar a lei da anistia para que o Estado deixe de fazer as investigações. A Procuradoria-Geral da República em São Paulo informou que já solicitou documentos e informações às comissões Nacional e Estadual da Verdade. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um pedido do governo de Roraima para fechar a fronteira do estado com a Venezuela ou limitar a entrada de venezuelanos no Brasil. Ela considerou que a medida contraria tratados internacionais assinados pelo país e que esta é uma prerrogativa exclusiva da Presidência da República. Mas a decisão da ministra não revoga a determinação do juiz federal Helder Girão Barreto, que suspendeu a entrada de venezuelanos. A ministra Rosa Weber determinou que o juiz seja notificado. Caberá a ele decidir se mantém o fechamento da fronteira, apesar do STF. E a Advocacia Geral da União anunciou que recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, contra a medida tomada pelo juiz em Roraima. Emissoras de rádio e televisão devem ficar atentas para não desrespeitar as regras eleitorais. A legislação está em vigor e prevê multas altas para quem ferir a igualdade entre os candidatos. O prazo para partidos políticos realizarem convenções partidárias acabou no dia 5 de agosto. Os candidatos que vão participar do pleito foram escolhidos. Agora, emissoras de rádio e televisão precisam ficar atentas para respeitar a igualdade de exposição deles. É proibido transmitir imagens de realização de pesquisa ou de consulta popular eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou com manipulação de dados, veicular propaganda política ou dar opinião favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação, dar tratamento privilegiado a político, legenda ou coligação, veicular ou divulgar, mesmo de forma dissimulada, qualquer alusão a candidato ou partido. A exceção para essa regra fica por conta de programas jornalísticos e debates. Divulgar nome de programa que faça referência a candidato escolhido em convenção, mesmo que o nome do programa seja igual ao do político. O tratamento privilegiado é exatamente falar muito bem de colocar programas ou propagandas só desse candidato, né? O que as emissoras de televisão e de rádio, elas não podem serem partidárias de uma campanha, né? Elas não podem escolher um determinado candidato para apoiar aquele candidato, né? Ou em detrimento, vou escolher um candidato para bater nesse candidato, para denegrir esse candidato. As emissoras de televisão não podem. Quem desrespeitar as regras eleitorais pode ter que pagar multa. As empresas, elas estão sujeitas a multa de 20 a 100 mil FIIs. Em caso de reincidência, essa multa pode ser dobrada, né? Se ficar provado que um candidato eleito foi beneficiado por uma emissora de rádio e televisão, ele pode ter o diploma cassado. Esta edição do Justiça Agora termina aqui. Fique com a programação da TV Justiça.